E se você pudesse decidir se o Robert Downey Jr., o nosso eterno Homem de Ferro, voltasse ou não pro universo cinematográfico da Marvel, o que você faria? Você ia deixar as coisas como elas estão ou realmente traria ele de volta? Bom, parece que isso é uma coisa que a Marvel tem pensado muito ultimamente. Será que a gente pode ter então o retorno do nosso Iron Man agora no UCM? Bom, todas as informações sobre isso a gente vai conferir nesse vídeo de hoje, galera. E já que a gente vai falar do Homem de Ferro, pessoal, nada mais justo que a palavra do vídeo de hoje seja alguma coisa vinculada a ele, né? Então, a palavra-chave para esse vídeo de hoje vai ser Coração de Ferro. É isso aí, todo mundo que comentar Coração de Ferro, eu vou deixar um coraçãozinho pra você, né? Nada mais justo essa troca, né não? Não se esquece também de deixar seu like e se inscrever aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui. Mas diz aí, já fez isso? Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É, nerds, eu sei, todos nós estamos traumatizados por conta da morte do nosso querido Homem de Ferro, né não? Parece até que foi ontem que a gente viu aquele sacrifício incrível que ele fez lá em Vingadores Ultimato. De longe, pessoal, aquele foi o estalar de dedos mais épico de toda a história do cinema. Mas eu sei que vocês devem ficar se perguntando o que a Marvel planeja fazer agora com o Homem de Ferro. Será que ele vai simplesmente continuar morto e é isso aí? Ou será que ele pode, quem sabe talvez, voltar à vida? Afinal, pessoal, agora a gente tá dando uma história de multiverso, então praticamente tudo agora é possível. Não tem como a Marvel negar que, cara, é possível a gente ter um retorno do Robert Downey Jr. no cinema. Tanto é, pessoal, que a questão seria, como é que isso pode acontecer? Afinal, pessoal, o próprio ator já chegou a dizer que ele gostaria que isso acontecesse, só que seria de uma outra forma. Ele revelou que gostaria de fazer seu retorno na série Coração de Ferro, a série da super-heroína que vai sair no Disney Plus também. E pra quem não sabe muito sobre a história da série e também da própria personagem, ela vai ser sobre a Riri Williams, uma inventora muito inteligente que tem apenas 15 anos de idade. É, Homem-Aranha, parece que a concorrência tá chegando, né? Só que aí que tá, né? Vocês devem estar se perguntando o que ela tem diferente do Tony Stark. E bom, pessoal, a diferença é que ela não tem, né, o orçamento infinito que o Tony tinha. Ela vive procurando peças e por conta disso, ao decorrer da trama, ela acaba desenvolvendo um relacionamento próximo com o Tony Stark e também com a própria Pepper Potts. E no futuro, pessoal, ela acaba assumindo a responsabilidade do legado do Homem de Ferro. Só que nesse caso, pessoal, ela é conhecida como a Coração de Ferro. Então, pessoal, eu acho que tanto vocês quanto eu acreditam que faria muito sentido ela ter conversas com alguma inteligência artificial, né não? E adivinha só, pessoal, ela realmente tem. Só que no caso dela, a inteligência artificial dela é o próprio Tony Stark. Ou seja, pessoal, se o Robert Downey Jr. realmente voltar para o CM, ele voltaria não como o Homem de Ferro propriamente dito, mas sim como um holograma, uma inteligência artificial que vai ajudar e apoiar ela. E bom, pessoal, eu acredito que isso seria até um retorno um tanto quanto interessante, né? Ver de volta o Tony Stark, só que será que a gente realmente teria um holograma do Tony ou apenas a voz dele? A gente sabe quanto é caro o Robert Downey Jr., né? A Marvel que o diga. Então, será que eles realmente fariam isso? Fariam com que o personagem voltasse, mesmo que seja na forma de holograma? Ou será que vão tentar um negócio um pouquinho mais barato, né, e trazer pelo menos a voz dele? Eu acredito que pelo menos a voz dele, bem parecida com o que a gente tinha com o Jarvis, ou até mesmo com a própria Sexta-feira, acho que já seria algo interessante. A gente poderia ter uma parceria bem parecida com o que o Peter Parker tem com a Karen, então acho que poderia funcionar. É claro que se fala muito também sobre o Homem de Ferro vindo de uma outra realidade e tudo mais, isso sim, eu admito que seria muito interessante. Mas será realmente que o Robert Downey Jr. estaria disposto a voltar tão recente, vamos dizer assim? Acredite se quiser, mas a gente não tem tanto tempo assim de Vingadores Ultimato. Eu acho que pra gente ter o retorno desse personagem tão icônico, tem que demorar um pouquinho mais, pessoal. Eu sei, a gente adoraria ver esse personagem de volta, mas voltar mesmo com o rosto do Robert Downey Jr., mesmo sendo de outra realidade, poderia ser interessante. E já que eu tô falando de outras aparências, né, outros rostos e tudo mais, a gente não pode esquecer que tem o negócio das variantes agora, né? Isso significa então, pessoal, que um personagem existindo em um outro universo não necessariamente vai ter as mesmas características físicas do personagem que a gente conhece. Ou seja, no UCM a gente conhece o Homem de Ferro como Robert Downey Jr., mas sei lá, talvez em outro universo a gente tenha o Homem de Ferro, só que interpretado, sei lá, pelo Tom Cruise, entendeu? Existe essa possibilidade, pessoal. Seria da hora de ver? Talvez. Seria talvez interessante. Mas eu sei que vocês querem realmente ver o retorno do Robert Downey Jr., né? É o que a gente quer. Mas sendo agora um pouquinho mais pé no chão, eu acho que a chance da gente ter um Tony Stark como inteligência artificial é bem mais possível. Afinal de tudo, isso faria muito mais sentido, tanto para a história quanto pro interesse do próprio ator na ideia em si. Só que, infelizmente, é aquele negócio, né, pessoal? Nem tudo são flores. Existe um problema envolvendo tudo isso, né? E esse problema, pessoal, que até citei ainda há pouco, ó,
É o dinheiro, pessoal, dinheiro. O Robert Downey Jr. é um cara que adora dinheiro e a Marvel sabe disso. Pra vocês terem uma ideia, o nosso querido Robertinho ganhou um valor gigantesco por sua participação em Vingadores Ultimato. E obviamente, né, pessoal, o orçamento de uma série da Disney Plus não pode se comparar ao orçamento de um filme gigantesco como esse. Só que esse fator do salário dele não está totalmente do seu agrado, vamos dizer assim. A sua participação na série da Coração de Ferro pode ter alguns problemas pela frente, pessoal. Existe toda uma questão de risco e zona de segurança nessa história, galera. A gente não pode esquecer disso. A Marvel não pode simplesmente arriscar tudo e colocar muito dinheiro naquela série devido à participação do Tony, né? Mesmo que seja apenas em voz, e a série acabar não tendo o retorno esperado, né? Só que também devemos lembrar que não é de qualquer ator que estamos falando, pessoal. Estamos falando do cara que começou todo o universo lá em 2008. Então, pessoal, é muita bagagem na costa, não é coisa leve não. Mas é claro que um cara como Robert Downey Jr. deve ser um cara gente fina, né? Eu acredito que, putz, negociando com ele e chegar no consenso, pô, ele vai realmente querer fazer parte da série e querer continuar um pouquinho, por que não? Afinal, eu não sei vocês, mas se o Tony Stark fosse confirmado na série da Coração de Ferro, pessoal, o hype pra essa série aumentaria, sei lá, uns 200%. E é sério, pessoal, tomara que esse sonho de ver o Robert Downey Jr. no futuro realmente aconteça, porque, infelizmente, se isso não vier a acontecer, cara, a gente vai ficar um belo de um tempo sem ver o Tony Stark. Ô Eric, mas e lá na série What If? Não pode acontecer, não? Infelizmente não, pessoal. A gente não vai ter o Robert Downey Jr. voltando a dar a voz do Tony Stark nessa série. Pois é, pessoal, um novo ator foi contratado para dar a voz ao personagem, o que, sinceramente, é bem chato. Tudo bem que pra galera que tá acostumado com o dublador brasileiro, acho que aí não vai influenciar nada não. Mas mesmo assim, né, pessoal, pra galera que assiste o original, é meio triste saber disso. Afinal, pessoal, a gente sabe muito bem que não é só o rosto que fica marcado no coração de nós fãs, né? A voz também é algo extremamente importante, às vezes até mais importante do que outras coisas. Então saber que o Robert Downey Jr. não vai voltar em What If pra dublar o personagem Tony Stark é um pouquinho triste. Mas pra amenizar um pouquinho isso, pessoal, pelo menos a gente tem algumas coisas bem interessantes nessa série What If, né? A gente vai ter algumas histórias do Tony Stark, a gente vai ter, por exemplo, algumas histórias do próprio Tony Stark indo por caminhos completamente diferentes, coisas que a gente nunca viu. Afinal, no próprio trailer que saiu pra gente há não tanto tempo atrás, a gente viu que ele foi salvo e não terminou com aqueles estilhaços no coração dele. O que é sim uma coisa muito boa, mas talvez tenha sido algo bem ruim ao mesmo tempo. Eu tô ansioso pra ver como é que vai ser essa história do Tony Stark depois de ele ter sido salvo, inclusive pelo Killmonger, né? Pois é, pra quem não reconheceu, foi o Killmonger que acabou salvando o Tony Stark lá daquela bomba. Então agora eu tô bem ansioso pra ver o que vai desencadear no futuro. Então se prepara, pessoal, porque no dia 11 de agosto a gente vai ver o que vai acontecer nessas versões alternativas, nesses universos alternativos, o que poderia rolar com o nosso querido Tony Stark. Mas até lá, né, pessoal, vamos esperar alguma notícia sobre uma possível volta oficial do Robert Downey Jr. no universo cinematográfico da Marvel. Mas e vocês, pessoal, ficaram animados com aquele trailer lá de What If? E como será que a gente pode ver no futuro uma volta do Robert Downey Jr. pro cinema? Vocês acham que isso realmente vai acontecer? Ou a coisa mais certa mesmo a fazer é deixar o personagem morto e se for pra voltar, que seja, sei lá, daqui a uns 10 anos, entendeu? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Afinal, uma coisa é fato, a gente quer ver sim o Tony Stark de volta. Se curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado, beijo de coração a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!